Fala pessoal, tô de volta aqui, eu sei que demorei um pouquinho, mas essa pausa foi boa, porque eu estava atuando como revisor de artigos científicos para um congresso de design. Isso me deu a ideia de trazer esse vídeo aqui para vocês, que é exatamente sobre isso, boas práticas e o que precisa ser feito para ter, em geral, um artigo aceito pelas melhores revistas ou pelos eventos que você precisa publicar. Vamos falar sobre isso? Ser publicado é fundamental para qualquer um que está no mundo acadêmico. É por onde vão conhecer seu trabalho e você é medido por isso. Você é medido pela quantidade de artigos que você publica e pela quantidade de pessoas que te citam, etc. Então é fundamental que você consiga colocar seus artigos em revistas, em congressos, apresentar os trabalhos nos congressos. Isso vai ser pedido para você tanto na pós-graduação quanto depois quando você for professor, se for o seu desejo. Bom, vamos começar falando sobre a estrutura básica do artigo, né? Ele é dividido em algumas partes. A primeira é o título, por exemplo, e é muito importante que ele seja bem claro, conciso e consiga refletir o tema do que você está falando, ok? Outra dica importante é tentar evitar, dependendo da sua área de atuação, tá? Porque isso pode variar, mas evitar títulos muito subjetivos que não comuniquem qual o assunto que você está tratando logo de cara. Tá? Então é muito importante você ter essa sensibilidade de saber se você pode criar um título mais ou menos subjetivo e se isso pode atrapalhar alguém a ler o seu trabalho. A partir depois do título, a gente tem a questão do resumo, que também vai se chamar abstract. O que é isso? É uma forma resumida de você passar o objetivo, a metodologia, o arcabouço teórico, os resultados e conclusões do trabalho. Tá? É importante dizer que você precisa botar geralmente uma versão em inglês ou em espanhol desse abstract, né, que é um resumo traduzido para outra língua. Caso você use para isso um tradutor online ou utilize alguma ferramenta de IA tipo ChatGPT, é importante que você revise o inglês, revise o espanhol, enfim, após essa tradução. Se você não souber revisar, peça para alguém que saiba. Tá? As traduções automáticas elas possuem muitos erros, principalmente porque elas traduzem termos técnicos ao pé da letra e isso não funciona em outras línguas. Bom, o próximo elemento do trabalho é uma coisa que é um pouco subestimada muitas vezes, que são as palavras-chave, que nada mais são do que os termos que descrevem o conteúdo do artigo e vão ajudar nessa busca pela informação, na busca por o seu artigo ser encontrado nas bases de dados ou nas revistas científicas. Então é muito importante que é como se fosse você botando tags no seu trabalho. Então, por exemplo, num artigo sobre mobilidade urbana para pessoas com deficiência, você tem aqui no exemplo as palavras-chave: mobilidade urbana, acessibilidade, pessoa com deficiência, deficiência e inclusão social. Bom, isso feito, a gente passa para os elementos textuais propriamente ditos, começando pela introdução, né, claro. Bom, a introdução ela é uma versão um pouco ampliada do que você já falou no seu resumo, e você vai apresentar o problema de pesquisa, a justificativa do estudo, por que aquilo é relevante como pesquisa científica ou para gerar um artigo, e os objetivos que você quer alcançar com mais detalhes também. Você vai falar, já começa a falar um pouco por que você escolheu determinados autores, por que você escolheu determinada metodologia, ok? Depois da introdução, você vai entrar efetivamente nos capítulos do que você está escrevendo, né? E dentro disso você vai ter basicamente dois elementos principais onde os seus capítulos vão se dividir, que é uma base teórica e uma base metodológica. Elas vão detalhar como a pesquisa foi realizada, como é que você escolheu a amostra, quais foram os instrumentos de coleta de dados e análise, etc. A base teórica são os autores onde você leu para chegar a pensar numa pesquisa de campo, a formular sua teoria ou a formular a sua questão de pesquisa. Isso é baseado em autores que você leu, autores que você assistiu em vídeo, enfim, autores teóricos. E depois disso, dessa base teórica construída, é que você vai realmente procurar as metodologias e ferramentas de pesquisa, enfim, que você precisa para fazer a sua parte mais prática de campo. Lembrando que nem todo artigo precisa necessariamente ter uma parte metodológica de campo. Você tem tipos de artigo onde você propõe uma discussão, você faz um ensaio, ou você simplesmente formula uma teoria ou um problema de pesquisa
pegando conceitos e autores e cruzando eles, vamos dizer assim, na construção de uma nova pergunta. Porém, não existe pesquisa ou artigos 100% prático. Você precisa sempre ter um arcabouço, uma base teórica, inclusive de metodologias. Por que você escolheu fazer uma metodologia X ou Y no campo? Isso precisa estar totalmente avalizado por referencial teórico. Bom, depois disso, você precisa apresentar, claro, os seus resultados de pesquisa, né? Que são os dados que você obteve no campo, ou na parte prática do artigo que você está fazendo, e é muito importante que isso seja apresentado de forma organizada, clara e muito, até de certa forma, didática, ou seja, que as pessoas que vão ler consigam entender o que você fez, o que você conseguiu. Use bastante figura, tabelas, gráficos, se for o caso, tá? Isso é muito importante. Bom, aí você finaliza, claro, com a parte da discussão e da conclusão, que é o final do seu artigo, onde você vai interpretar o resultado, vai relacionar eles com a literatura existente, com aqueles teóricos que você falou lá no começo, com outros estudos. Você vai fazer um resumo das principais conclusões e você sugere os possíveis caminhos e os passos futuros, né? Ou seja, como você vai validar aquilo dali para frente, o que precisa ser feito para que tenha mais certeza do que aquele estudo já está indicando. Né? É bem importante você, muitas vezes, não dizer, não definir, não afirmar que algo já é definitivo quando você tem um número de dados ou uma base de dados pequena para fazer uma afirmação, ok? Então é isso, essa foi a primeira parte do vídeo sobre os artigos científicos, onde eu falei mais da estrutura mesmo do artigo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as melhores práticas para fazer cada um desses elementos da melhor forma e mais fácil de ser aceitos nas revistas e nos eventos, tá bom? Então espero que tenham gostado, deixa o like, curte aí, e semana que vem eu vou colocar a segunda parte, tá? Eu preferi dividir o vídeo assim em dois para poder realmente não ficar muito cansativo, às vezes é muito conceito, então deixa um pouquinho para a semana que vem, onde eu vou falar exatamente dos elementos principais, tá? Se você tem alguma dúvida, se você está com dificuldade de entrar ou se manter na vida acadêmica, nos programas de pós-graduação, acessa, por favor, o consultoracademico.com.br, que é um site que eu botei no ar. Tem material gratuito e tem uns serviços que eu ofereço também para quem está precisando, tá? Agradeço, até a próxima e vamos assistir a parte 2 semana que vem. Tchau!